Presta atenção. O que a gente vive no Brasil hoje? Diga. O que é imposto no Brasil hoje? O governo Lula chegou a avaliar pelo MSTF, que é um arremedo de Forma nenhuma. Presta atenção, né? Essa que é de cair, o brioco da briola. Diga. Ele chegou a avaliar... Sabia não? Mudar as regras de validade dos alimentos. Não é possível falar isso. Com isso, Eu não suporto. tentar baixar o preço para o consumidor. Tenho que mentir, é preciso mentir. Mas diante da repercussão negativa da medida, Não vamos taxar de forma nenhuma. principalmente nas redes sociais, é claro que por isso elas têm que ser controladas, A gente come só feijão puro. diferentemente daquelas engasopadas falsas do Lula, que faz o por favor, me ajuda. A ideia do governo Lula de tentar mudar as regras relacionadas à validade dos alimentos como forma de reduzir o custo da cesta básica no país. De forma nenhuma. A Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, defende a alteração de validade de alimentos como uma medida contra a alta nos preços dos produtos. A proposta foi apresentada pelo setor ao governo federal em 2024. Diga. O tema chegou a ser discutido no governo Jair Bolsonaro, Não é cidadão, não pode estar falando a verdade. mas nunca foi adiante. A verdade é a seguinte: a ideia do Rui Costa já criou a primeira crise pós-crise do Pix. Não é cidadão, não pode estar falando a verdade. Vários ministros palacianos que não gostaram muito da ideia do Lula de centralizar as questões na Casa Civil Não é cidadão, não pode estar falando a verdade. têm dito ali nos bastidores do Palácio do Planalto tem feito a seguinte consideração: ué, não era o Rui Costa que ia tentar salvar a comunicação do governo e logo ele me cai nessa casca de banana? O fato é que pegou muito mal essa informação dada pelo Rui Costa. No Japão, na Austrália, é o seguinte: você tem uma diferença entre a qualidade do alimento e a segurança alimentar. Tem produtos como a carne que o Nicolas cita aí, esse tipo de best before jamais seria adotado para carne, iogurte, produtos que são perecíveis mesmo. Esses produtos, está lá, data de validade, você não pode consumir passando daquilo ali. Agora, tem produtos como arroz, macarrão, biscoito, que o produto perde na textura, o produto perde um pouco no sabor, mas não é um produto que necessariamente você precisa jogar fora. Eles explicaram, por exemplo, que na França, determinados produtos é proibido jogar fora. Você tem que ou doar, ou você tem que reprocessar, ou você tem que vender a um preço mais barato. E aí você adota essa política do best before. A população está ciente que aquele é um produto que vai ter uma qualidade menor. Ele vai ter um sabor um pouco pior, ele vai ter uma textura um pouco pior, mas ele não está estragado. Então você faz isso para determinados produtos. Você vende mais barato e você evita o desperdício. Só que aí você entra é uma medida que você pode avaliar. É uma medida que tem um quê de redução do preço do alimento, tem um quê de sustentabilidade. Se for bem fiscalizada, é claro que tudo tem que ser feito dentro da regra. Só que aí você entra numa polarização da sociedade brasileira, em ataques de redes sociais, que de novo você não consegue discutir nada no Brasil. A razão para aquela medida era uma medida para fiscalizar quem ganha acima de 5. Fiscalizar, não taxar. Aí virou, por causa do ataque da oposição e das redes sociais, virou um ataque contra. A medida inviabilizou a medida. Estudando uma série de medidas para baratear o preço dos alimentos. O tema é tratado como uma das prioridades nessa segunda metade do mandato de Lula. No início da semana, ele cobrou publicamente os ministros para que os preços dos alimentos caiam. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir
que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. Os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se reuniram nesta quinta-feira com Rui Costa, da Casa Civil, para avaliar o que de fato será apresentado pelo governo. A ideia de mudar as regras dos prazos de validade dos alimentos, como é feito em outros países, foi descartada. Na saída do encontro, Paulo Teixeira não quis dar detalhes e disse que a equipe econômica vai voltar a se reunir com Lula nesta sexta-feira para então anunciar quais serão as estratégias. Existe o entendimento que a comida mais cara na mesa do brasileiro tem potencial de mexer negativamente com a popularidade do governo. Em 2024, o grupo de alimentos e bebidas subiu mais que a inflação, 7,69% contra 4,83% do IPCA. Quarta-feira, em uma intervenção para corrigir essa alta. Nós vamos fazer algumas reuniões para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. A palavra intervenções, utilizada por Rui Costa, provocou mal-estar e uma série de especulações. O ministro então correu para substituí-la por outra: medidas. Essa mudança busca evitar uma crise de comunicação, assim como aconteceu com o Pix, e afastar a ideia de que o governo vai mexer artificialmente com os preços. No final da tarde desta quinta, o ministro da Fazenda disse que uma das medidas estudadas é a regulamentação dos vales refeição e alimentação. Muitas vezes o trabalhador vende aquele crédito e perde um bom dinheiro com aquilo. Muitas vezes o trabalhador perde na intermediação em função do fato de que as taxas cobradas são muito elevadas. Nós entendemos que ali há um espaço interessante, regulatório, que pode dar ao trabalhador melhores condições de usar aquilo que é dele. Me ajuda!